E por que Paulo, então, ele toca nesse tema da lei? Nesse livro a gente vai entender qual é o propósito da lei para a nossa vida e para nós como cristãos. Então, a gente vai ver qual que era o problema em Gálatas. Então, se você quiser abrir sua Bíblia, mas aqui eu já coloquei o texto, está legível aqui, então, vou só pedir licença para vocês, eu vou ficar do lado aqui para não atrapalhar a visualização. Já deixaram até uma banqueta aqui para eu sentar, mas não ficar em pé. Falei com o Alan, se o Alan saiu viajar esses dias aí, se ele não se arrependeu de ter voltado aqui do sul, que foi com uma casa quente, e chegou aqui com esse friozão. Quando ele disse que ia viajar no Inglaterra, no inverno de São Paulo, ele falou pra gente, não o texto diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que nos chamou na graça Cristo para outro evangelho. E o texto continua: o qual não é outro, senão que alguns que os perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, nos pregue o evangelho que não vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como merecemos, e agora repito, se alguém nos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, Gálatas aqui ele está falando sobre um problema dos cristãos em Gálatas, que eles estavam interpretando ou estavam compreendendo de forma diferente aquilo que Paulo havia apresentado para eles. E a gente vai entender o que eles estavam compreendendo errado, qual era a compreensão deles, e Paulo tentando corrigir esse conhecimento na lei aí de Gálatas. Capítulo 3, verso 15, 1 a 5, Paulo ele continua dizendo assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Bom, a gente precisa entender que naquele período os discípulos, e também o apóstolo Paulo, eles iam para outras cidades e as pessoas para que eles dirigiam a mensagem, primeiramente eram para judeus que viviam em outras regiões. Hoje nós começamos o estudo na verdade recapitulamos o estudo da semana de Marcos, e Marcos, por exemplo, foi um livro escrito para judeus que moravam em Roma, e eles começavam o evangelho, pregando o evangelho para judeus que viviam em outras cidades. Então aquela mensagem foi para judeus que viviam em Roma, e aí ele tenta levar o povo a crer e aceitar aquilo que a Bíblia apresentava. Aqui Paulo não é diferente, ele vai até a cidade de Gálatas, mas lá existiam judeus, e ele começa a pregar para os judeus, para os gentios também. Então esses judeus eles já tinham um conhecimento da lei, mas eles acabavam deturpando e daqui a pouco eles acreditavam na pregação da salvação por Cristo, mas daqui a pouco eles recuavam e eles voltavam a viver como eles viviam antes, debaixo da lei, das regras que eram impostas pelos judeus. Então aqui Paulo ele começa dizendo assim, dessa forma: olha, vocês aprenderam, vocês foram ensinados da salvação pela fé, mas agora parece que vocês estão voltando a viver pelas obras da carne. Então se vocês voltarem a viver assim, a morte de Cristo ela se torna igual. Porque se Cristo veio, ressuscitou, morreu e ele é o Messias, vocês não podem voltar atrás no Evangelho que vocês aprenderam de Jesus, ele veio fazer por nós. Então eles acabaram aprendendo, mas recuando na prática do Evangelho. Então, Gálatas 1:6 mostra que eles estavam passando para um Evangelho diferente daquele que Paulo pregava e aquele que Jesus veio ensinar. No verso 3, do capítulo 3, mostra que era um Evangelho operado pela carne e não mais pelo Espírito, ou seja, eles estavam praticando obras e eles achavam que aquelas obras eram o que justificavam eles diante de Deus. Gálatas 3, verso 2, Paulo então ele faz um aspecto ali falando entre fé e obras, e ele diz assim: quero apenas saber isso de vós, vocês receberam o Espírito
pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E Paulo fala, vocês são salvos pelo quê? Pela pregação da fé de Jesus Cristo ou pelas obras da lei? Lembrando que ele está falando aqui sobre aquilo que os judeus apresentavam e aquilo que eles pregavam. E Paulo então continua no versos 6 e 9, falando sobre um assunto que é bem conhecido para nós, que é o assunto da justificação. E aí ele faz uma pergunta: como que nós podemos ser justificados diante de Deus? O verso 6 e 9 a 9 do capítulo 13, a gente vai ler, diz assim, ó, experiência de Abraão. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, através da justificação pela fé. Então, o que os judeus eles estavam falando e eles estavam agora pregando para os gentios? Olha, a salvação é em Cristo, mas vocês precisam fazer algumas coisas. Um dos assuntos era também a circuncisão, praticar algumas obras para justificação. E Paulo então repreende eles assim: olha, se vocês são salvos por Cristo, vocês não precisam de nenhuma obra para justificação. Até porque o próprio Abraão, no passado, no período da lei, ele não era justificado por obras da lei. Ele foi justificado por fé, por crer em Jesus. E Paulo continua falando agora no capítulo 2, verso 16. Ninguém será justificado por obras da lei. Capítulo 2, 16 diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Está mais um texto? Aqui tem um exemplo então de Abraão, que nós temos no capítulo 3, tem Romanos 4, e tem Romanos capítulo 4, verso 1 ao 3, e verso 11 também. Então aqui tem vários textos, alguns aqui não vamos ler, mas para a gente conseguir entender então, qual que era o problema dos Gálatas, dos crentes em Gálatas. A justificação para eles, ela acontecia através daquilo que eles faziam, e não era só pela fé em Jesus. Só que Paulo ele deixa bem claro que a justificação, a salvação, ela depende de quem? Quem que nos salva? Cristo. A gente pode fazer alguma coisa para a nossa salvação? Não. Como Paulo está apresentando aqui, não. Nada do que a gente faça serve para a nossa salvação. A gente vai conseguir entender esse contexto então. E a gente tem um problema que algumas pessoas hoje dizem assim: bom, se a salvação é só através de Cristo e a lei e as obras elas não servem para salvar, então os mandamentos eles não valem mais. E a gente vai para outro extremo, que é o liberalismo, que as pessoas dizem assim: então não precisa guardar o sábado, então não precisa respeitar pai e mãe, então a questão de fidelidade, roubo, mentira, isso aí não tem nada que a gente precisa fazer, porque a lei foi abolida e não, a gente é justificado por obras da lei. Só que não é isso que Paulo está falando. Paulo não está falando que a lei ela foi abolida ou que a lei foi mudada. Mas quando ele fala obras da lei, ele está deixando bem claro que a minha salvação e a tua salvação não depende daquilo que eu ou você fazemos. Então, guardar o sábado, que é no nosso contexto como adventistas, nos garante a salvação? Não. Porque a gente é salvo por Jesus. Então, eu deixar de mentir me garante a salvação? Deixar de roubar? Não. Mas aí entra outro contexto. Por que eu guardo o sábado? Por que eu não minto? Por que eu não roubo? Porque eu já fui salvo. Como eu já fui salvo, eu aceitei Jesus pela fé, então eu tenho que fazer todas essas obras. E isso são chamadas também de obras da lei. Então eu não minto, eu não roubo, eu não mato, eu sou fiel nos meus relacionamentos, honro meu pai e minha mãe, não cobiço as coisas do próximo, amo a Deus acima de todas as outras coisas, porque eu fui salvo por Ele. E essas obras da lei, aquilo que eu faço, elas servem para quê? Para demonstrar que eu estou sendo fiel a Deus.
fiel a Cristo. Então, esse é o significado das obras da lei. Elas não salvam ninguém, mas elas demonstram a quem eu sirvo. Agora entra outro ponto, que às vezes fica confuso para a gente também. Então, a lei ela não salva, né? Não salva, mas ela condena. Porque a partir do momento que eu não sigo as obras da lei e eu não cumpro os mandamentos, isso está demonstrando que eu estou no caminho de condenação. Porque ela não salva ninguém, mas o fato de eu não obedecer, ela mostra que eu estou condenado. Às vezes é difícil para a gente compreender isso, porque eu creio que a maioria de nós aqui, inclusive eu, a gente veio de um contexto católico. E outras denominações também, que a gente veio, que a gente fez parte, e algumas também do nosso meio evangélico, elas pregam muito a questão de nós precisarmos fazer alguma coisa para nós sermos considerados por Deus pessoas justas e que merecem a salvação. Então, por isso que a gente vê muitos movimentos assim, das pessoas andando em romarias, quilômetros de pé descalço no asfalto, subindo escadarias de joelho, pagando promessa, fazendo alguma coisa para alcançar um mérito diante de Deus. Isso é salvação pelas obras. Mas a Bíblia deixa bem clara que a nossa salvação é única e exclusivamente através dos méritos de Cristo. Porque nada daquilo que a gente faz serve para a nossa salvação. Eu não coloquei aqui, mas o próprio Espírito de Profecia fala que as nossas justiças diante de Deus elas são como trapos de imundícia. Vocês lembram o que é trapo de imundícia? Então, para aqueles que não lembram, no passado as mulheres elas não tinham absorvente para usar, elas usavam panos. E quando ali fala trapos de imundícia, está falando sobre os panos que as mulheres usavam para conter o sangramento. Então, Deus fala assim: a justiça de vocês para mim é isso aí, não serve para nada, não tem valor nenhum. A nossa salvação, que Paulo tenta mostrar para os Gálatas, ela era somente, exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Então, quando a gente consegue entender esse contexto, que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós já temos a salvação, tudo aquilo que nós vamos cumprir e vamos fazer como cristãos, é só uma forma de agradecer e uma demonstração que nós aceitamos o sacrifício que Jesus ele fez por nós. Então, nós fazemos por reconhecimento aquilo que ele fez por nós. Vamos ver mais um texto aqui que a gente não leu, em Romanos capítulo 4. E agora o verso 1 ao 13, depois o verso 11. Romanos 4, verso 1 ao 3, aqui falando sobre Abraão, e depois o verso 11. Aqui diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Então, o que ele alcançou através daquilo que ele fez? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu e isso foi imputado para justiça. Verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada justiça. Um dos aspectos que os Gálatas eles pregavam e ensinavam era que os gentios, aqueles que estavam vindo agora para o grupo dos cristãos, eles precisavam ser circuncidados, para que eles dessem demonstração de que eles estavam sendo fiéis e através daquilo ali eles teriam salvação. Por isso que Paulo, lá em Gálatas e aqui em Romanos, ele fala assim: Abraão ele foi justificado antes ou depois da circuncisão? O que o texto fala? Quando que Abraão foi justificado? Antes de ser circuncidado ou depois de ser circuncidado? Antes ou depois? Antes, foi salvo antes. Depois que ele foi salvo, então ele foi circuncidado. Mas naquele período ele precisava o quê? Ser circuncidado, porque era um símbolo da aliança. Qual que era no nossos dias de hoje o símbolo da aliança com Deus? O batismo. Quando as pessoas são batizadas, elas recebem a salvação antes do batismo
ou depois que elas são batizadas? Antes, porque Marcos fala que aquele que crê e for batizado será salvo. Então eu sou salvo quando? Antes ou depois do batismo? Antes. A aliança da circuncisão era só uma demonstração que eles haviam recebido a salvação. Então, para a gente hoje, qual que é, vamos dizer, o símbolo que nós aceitamos Jesus como Salvador? O batismo. Mas a salvação, a justificação, o perdão, ele acontece antes, porque a justificação era pela fé em Cristo Jesus. Então, por isso que, às vezes, nem todos aqueles que tiveram oportunidade de ser batizados, eles vão perder a salvação. Eles já aceitaram Jesus como Salvador. Veja só, dentro desse contexto aqui, mostra que entre Abraão e a lei do Sinai existiam quantos anos? 430 anos. E antes de surgir a lei naquele período onde a lei foi dada, Abraão já tinha sido justificado, já tinha sido salvo pela fé em Cristo, porque a lei ela foi dada 430 anos depois. Daí você pode perguntar assim, mas a lei já existia antes? Sim, a lei já existia antes. A lei já existia antes, mas ela foi dada só um tempo depois. Então, por que a lei? Esse tema eu não passei para vocês, né? Não passei. Então, por que então a lei? Gálatas 3,19 diz que a lei foi adicionada 430 anos depois da aliança com Abraão. E a lei não existia antes do Sinai, de acordo com Romanos 4,15, ela já existia. Mas então por que, e de acordo com Gênesis 17, verso 1, verso 9, capítulo 18, verso 9, Gênesis 26, verso 5, Salmo 119, 143, 142, 144, outros versos falam que a lei é eterna, ela sempre existiu. Então, por que a lei ela foi adicionada? Por que Deus ele deu então a lei nas tábuas de pedra? 430 anos depois de Abraão, sendo que a justificação ela era pela fé. E ela é até hoje a justificação pela fé. Aqui tem um texto em Mensagens Escolhidas que diz assim: o conhecimento da lei de Deus e do plano da salvação foi comunicado a Adão e Eva pelo próprio Cristo. Eles honravam cuidadosamente a importante lição, transmitindo-a verbalmente aos filhos e aos filhos dos filhos. Assim se preservou o conhecimento da lei de Deus. Então, desde quando existia a lei? Desde a criação. E eles foram passando de forma assim oral, conversando, falando para todos os seus descendentes. E assim se preservou o conhecimento da lei. Então, os princípios dos mandamentos. Quando a gente vai ver os princípios dos mandamentos, e a gente pega não os mandamentos, mas os princípios, o primeiro mandamento ele fala sobre lealdade. Lealdade a quem? A Deus. O segundo mandamento fala sobre adoração. Adoração a quem? Somente a Deus. O terceiro mandamento ele fala sobre reverência. Reverência a quem? A Deus. O quarto mandamento ele fala sobre santidade. Ele fala sobre dia de guarda, mas fala sobre santidade. Porque Deus é exclusivo, ele precisa ser santo e respeitado. O quinto mandamento, agora ele começa a se referir ao próximo. E o quinto mandamento ele fala sobre respeito. Respeito a quem? Pai, mãe, aos familiares. O sexto mandamento ele fala sobre amor. O sétimo ele fala sobre pureza. O oitavo ele fala sobre honestidade. O nono sobre veracidade. E o décimo sobre contentamento. Então, quando a gente pega esses princípios da lei, a gente vê que a lei não é uma proibição. Mas a gente olhando a lei dessa forma, com esses princípios subjacentes, para que serve a lei? Mas dentro desse princípio, o que a gente precisa ter? Ela serve como um direcionamento. A gente pode colocar também como um orientador. E a gente vai ver que a Bíblia, a lei dentro do livro de Gálatas, Paulo usa uma palavra que ela mostra, ela é como se estivesse direcionando, orientando e mostrando o que nós devemos fazer. Então, durante todo aquele período, depois, por causa do pecado, em que eles estiveram afastados de Deus e como escravos, eles precisavam entender os princípios subjacentes do mandamento.
o mandamento ele fala sobre lealdade, adoração, reverência e santidade em relação a Deus. Mas em relação ao próximo, ele tem que ter respeito, amor, pureza, honestidade, veracidade e contentamento com aquele destino. Então, quando a gente vê a lei de uma forma mais profunda, a gente vê que a lei ela é um orientador. Ela mostra o caminho que a gente tem que traçar, além de revelar o pecado, como o Giovanni falou. Então, por que a lei ela foi dada para o ser humano? Por causa das transgressões. O povo naquela época, e nós hoje, às vezes nós não sabemos, na realidade, o que é o pecado, ou o que nós devemos fazer para evitar o pecado. Então, uma das causas da lei ter sido dada a nós é por causa das transgressões, do pecado. A situação do povo de Israel naquele período, a gente vê lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 7, Romanos 7, 13, Êxodo 20, 18 a 20, Hebreus 12, 18 a 21 e 1 Timóteo 1 a 8. Vamos ler lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios está aqui pertinho de Romanos, o capítulo 3 e o verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, o verso 8 conclui: como será de maior glória o ministério do Espírito? Então aqui Paulo ele faz uma comparação entre o ministério da lei e o ministério do Espírito, que é Cristo. E veja que aqui, nesse texto, se vocês prestarem atenção, aqui a lei é colocada como o ministério da morte. Por que o ministério da morte? Porque a lei ela tem um propósito. Qual o propósito da lei? Mostrar o pecado. Hã? Mostrar o pecado. Mostrar. Mas quando ela mostra, o que ela faz? Ela condena. Então, o ministério da morte, porque ela condena. E a lei mostra a condenação do pecado. Por isso que Romanos fala que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então ele fala assim, bom, se a lei ela foi tão exaltada, ela é o ministério da morte, quanto mais o ministério do Espírito. Copiou os textos já? Copiou todos? Passa aí. Mensagens escolhidas, página 230, primeiro capítulo, diz assim: a lei de Deus existia antes da criação do homem, ou do contrário, Adão não podia ter pecado. Depois da transgressão de Adão, não foram mudados os princípios da lei, mas foram definitivamente dispostos e expressos de modo a adaptar-se ao homem em seu estado decaído. Vocês conseguem entender que já existia a lei, mas a lei ela não foi dada como foi dada para nós. Porque antes do pecado existia adultério? Adão e Eva? Não. Antes do pecado existia adultério? Não. Existia roubo? Não. Existia mentira? Não. Existia desrespeito ao pai e mãe? Não. Essas coisas surgiram depois do pecado. Mas a lei ela já existia antes. Então, quais que eram os princípios da lei? Como a gente viu aqueles princípios ali: lealdade, reverência, respeito, amor, fidelidade. Mas não existia não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, porque ninguém sabia o que era isso. Mas a partir do momento que o pecado entra no mundo, essas coisas entram também dentro do contexto da sociedade. Começa a ver mentiras, roubos, mortes. Então Deus ele precisa mostrar agora a lei de uma forma mais clara. Não roube, não mate, não minta, não traia, sejam fiéis, obedeçam a Deus, sigam a Deus, adorem somente a Ele. O ser humano naturalmente agora ele não queria mais nem adorar a Deus. Ele havia sido pervertido pelo pecado. Então, a lei da maneira como nós temos hoje, ela se adaptou à nossa condição como pecadores. E agora ela serve como um orientador. Ela orienta o ser humano. Olha o texto. O perdão do pecado, a justificação pela fé em Jesus Cristo, o acesso a Deus unicamente por meio de um mediador, sua culpa e pecado,
Dessas verdades o povo pouco entendia e haviam perdido em grande medida o conhecimento de Deus e do único modo de aproximar-se dele. Haviam perdido quase todo o sentido do que constitui pecado e do que constitui justiça. Que povo era esse? O povo de Deus, quando estava onde? No Egito. Eles já não sabiam mais o que era pecado, já não sabiam mais o que era justiça, eles não tinham conhecimento do que era certo e errado. Então Deus agora precisa mostrar para eles e para nós através da lei. Por isso que quando Deus ele se apresenta no Sinai, qual é o tipo de teofania que a gente mostra que Deus fez? Trovões, relâmpagos, nuvens. Quando ele falava, toda a terra tremia, as pessoas ficavam com medo. Moisés, quando chegava no meio do povo, o povo não queria olhar para Moisés nem ouvir a lei, porque ele estava resplandecente, mostrando que Deus é um Deus santo, para que eles conseguissem entender o aspecto da justiça de Deus, mas também conseguissem entender a maldade do pecado, que era agora demonstrado através da lei. E por isso que eles não queriam nem olhar, nem para Moisés, nem para a lei, porque isso aí condena a gente. Porque aqui a gente tem um Deus santo, e agora a gente olhando para isso que Deus está mostrando que nós estamos condenados. Nós estamos condenados, porque as nossas atitudes são essas. Então isso foi uma forma de Deus impactar o ser humano de tal forma que eles não esquecessem daquilo que eles estavam vendo, que eles não esquecessem daquilo que havia acontecido. Se eu perguntar para vocês o que aconteceu no ano em 11 de setembro de 2001, alguém lembra? O atentado dos Estados Unidos. Por que ninguém esquece? Porque foi um trauma. Agora vai começar uma terceira guerra mundial, os Estados Unidos estão sendo atacados, agora vamos para uma guerra que vai acabar o mundo inteiro. E isso impacta tanto que a gente não esquece a data, nem o dia, nem a hora. Lembra que era 11h30 da manhã, mais ou menos, a hora que apareceu no jornal. Todo mundo ficou impactado por aquilo ali. Então Deus fica causando trauma neles, no bom sentido, para que eles não esquecessem da santidade da lei e para que eles entendessem qual era a construção do ser humano e aquilo que eles deviam fazer e aquilo que eles deviam evitar. Eu lembro de um professor que ele disse que quando ele aprendeu realmente inglês, não sei se alguém sabe inglês, eu sei ler, mas não sei falar. Ele foi para os Estados Unidos e a maneira como ele aprendeu foi sendo traumatizado, porque eles usavam algumas palavras e falavam de forma errada, e quando eles repreendiam ele não conseguia se comunicar, ele foi aprendendo. Daí nunca mais ele esqueceu aquilo que ele errava. Então nós também, algumas coisas que a gente erra, quando alguém chama a nossa atenção, a gente às vezes é traumatizado com aquilo ali, às vezes passa vergonha por algumas coisas e faz com que a gente não erre mais no cumprimento daquele erro. Então Deus usou da teofania para mostrar a santidade dele e da lei no passado. Outro texto, a lei de Deus pronunciada no Sinai com terrível solenidade, para o pecador o pronunciamento de sua condenação. Deus estava dizendo assim, vocês estão todos condenados, estão todos mortos. É da alçada da lei fazer o quê? O que diz aqui? O que a lei faz? Condena. O propósito da lei é condenar. Mas não existe nela nem poder para perdoar ou para redimir. Então foi o que eu falei anteriormente. A lei, ela condena, mas ela não pode perdoar e ela não pode redimir. Por isso que a lei ela não tem um papel salvífico. Por isso que Paulo, quando ele coloca no livro de Gálatas e alguns entendem, a lei foi abolida, ela não foi abolida. O que Paulo está tentando mostrar para eles é que a lei ela não pode perdoar e ela não pode redimir. Ela só pode condenar. Por isso agora ele mostra o aspecto de Abraão, dizendo assim, Abraão foi justificado pelo quê? Pela fé. Mas por que ele guarda a lei? Porque a lei condena. E uma pessoa que está salva, ela não pode fazer o quê? Transgredir a lei. Ou ela é salva pela fé em Cristo e ela obedece a lei demonstrando que ela aceita a salvação, ou ela não segue os mandamentos e ela é condenada porque ela não aceita a justificação de Cristo. Então não tem como eu dizer assim que eu fui salvo por Cristo e que eu sou um cristão e aceito a justificação dele se eu não observo a lei. Porque se eu não observo a lei mostra que eu estou condenado. Ela mostra que eu estou condenado. Ela te dá a palavra. Agora, se eu aceito a Jesus e eu guardo a lei, diz assim, eu aceito que eu sou salvo unicamente pela fé em Cristo Jesus. Mas por que você guarda a lei? Porque a lei mostra o caminho do pecado
e eu não quero ser condenado. Ela não perdoa e ela não retira o pecado, mas ela mostra que eu não devo pisar em um terreno perigoso. É como ser salvo, ser condenado por ser um ladrão, e aí eu aceito Jesus como meu salvador, mas continuo roubando. Não teria lógica. Não teria lógica. E para a gente entender a justificação assim, você foi condenado por ter roubado, mas chega alguém no tribunal e diz assim, olha, realmente aqui o Valdemir ele é culpado, ele roubou aí, ele tem que pagar 100 anos de prisão. Só que eu quero fazer uma proposta, eu vou pagar no lugar dele. Vocês libertem ele e eu pago no lugar dele. Isso foi o que Cristo fez. Você não deixa de ser condenado. Você é incriminado por aquilo ali. Só que outra pessoa vai pagar para você o preço. Quem que paga o preço da condenação da lei? Jesus. A lei continua valendo para condenar? Sim. E quem que pagou o preço da condenação? Jesus vai morrer na cruz e ficar 3 dias na sepultura. Aquele ali foi o preço que Deus pagou na cruz. Então a lei ela só serve para condenar. Ela precisa ser observada? Sim. Mas nunca nós devemos achar que alguma coisa que a gente faz e alguma obra que a gente faz, ela nos traz algum mérito diante de Deus ou que ela nos torna melhores uns que os outros. E aí a gente pode abranger outras coisas e vários outros temas que às vezes a gente se apega pelo meio de justificação, porque a Bíblia apresenta a justificação só pela fé em Cristo Jesus. Não há outro meio de salvação, não há um outro meio de mediação a não ser Jesus. A proclamação dos 10 mandamentos ela foi uma exibição maravilhosa da glória e majestade de Deus. E como afetou o povo essa manifestação de poder? Eles tiveram medo quando viram os trovões, relâmpagos, os sonidos da buzina e o monte fumegando. O povo retirou-se e se ficou longe e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, porque senão a gente vai morrer. O que isso mostrou? A santidade de Deus e o poder de Deus, mostrando quão santo Deus é e quão pecador é o ser humano. Então, Paulo ele fala em Gálatas, e aí as pessoas confundem dizendo assim, que a lei ela só teria vigor até que viesse o descendente. Quem é o descendente? Jesus. Então, Paulo diz assim, olha, essa lei ela só serve até Jesus vir, porque quando vier o descendente, essa lei ela é eliminada. Essa lei ela já não tem valor nenhum. Mas Paulo está dizendo aqui que a lei seria anulada, que ela seria, vamos dizer, abolida. Não, o que Paulo está falando que ela só teria esse vigor até vir o descendente, porque ele diz assim, ó, até que o descendente nasça, a lei ela continua fazendo o quê? Condenando, porque ninguém é salvo pela lei. Mas quando o descendente vem, que é Jesus, ele morre pelos meus pecados e pelos seus pecados, o que acontece com a condenação da lei? Ela não existe mais. Porque a condenação da lei, ela cai sobre quem? Sobre Cristo. E agora a lei, então, ela não tem mais validade para condenar. Ela não condena mais ninguém. Porque a condenação cai sobre Cristo. Então, todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, eles já não são mais condenados. Aonde a gente encontra um texto que fala sobre isso? Romanos capítulo 8, verso 1. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que a Bíblia apresenta a relação de Deus com o ser humano, ou com Jesus, como um casamento? Eis que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Deus é o esposo e o seu povo é a esposa. Porque aí entra a questão de fidelidade. Se o esposo é fiel, ele vai continuar casado com a esposa. Se a esposa é fiel, os dois vão continuar vivendo de forma normal. Mas a partir do momento que um é infiel no relacionamento, o que acontece com o relacionamento? Ele se quebra, ele acaba. Dentro do contexto da lei, se eu aceito a Jesus como meu Salvador, eu preciso ser fiel a Ele. Como eu demonstro a minha fidelidade a Deus? A lei. Mas se eu quebro essa lei, o que acontece com a minha fidelidade a Cristo? Ela também é quebrada. Ela também é quebrada. Daí você vai, daí a gente pensa assim, poxa, então se eu transgredir um mandamento, acaba a minha comunhão com Deus? Não. Por isso que todo dia a gente tem que buscar o batismo do quê? Espírito Santo.
para que a gente não venha cair. Mas se a gente cair, a Bíblia fala que nós temos junto a Deus quem? É um advogado, que é Jesus, que nos perdoa os pecados. E nós precisamos buscar a presença de Deus a cada dia, para que a gente não venha viver em desobediência. Então, no Sinai, Deus deu a lei, e essa lei ela só tem validade para condenação até Cristo vir, porque a partir do momento que Cristo vem, ele paga o preço da condenação. Mas Deus ele é tão poderoso, o ministério de Cristo é tão poderoso, e a justificação de Cristo é tão poderosa, que Elias foi para o céu, Enoque foi para o céu, Moisés ressuscitou, antes da vida de quem? De Cristo. Pela lei, eles não poderiam estar no céu. Pela lei, eles não poderiam receber a salvação antes do nascimento, antes da morte de Cristo. Mas por que eles foram para o céu? Porque a justificação de Cristo, a justiça de Cristo, ela cobre todas as transgressões. E agora que eu faço um parênteses, a gente ouviu, talvez vocês que estiveram aqui na... Que bonita essa moça aí de bolsa, andando, a minha também anda de bolsa. Principalmente quando eu coloco chuteira para ir jogar, ela já bota uma bolsa e quer sair comigo. Ou não me deixa sair. Abrindo parênteses a minha, ela fica na porta. Se ela vê que eu boto no calçado, o Ed faz tempo que eu não vejo ele jogar. Mas ela vê que eu vou jogar futebol, sem ninguém ensinar e falar nada, ela fica na porta assim, não vai jogar bola. Aprendeu com quem? Não sei, eu acho que já é do sangue. Agora fecha parênteses aqui. A gente teve uma vigília aqui à noite, e um dos pregadores nesse ano, ele falou algo que é errado no contexto da justificação. Foi falar sobre justificação pela fé, talvez alguns de vocês estavam aqui. Quando ele usou um verso dizendo que Jesus morreu pelos pecados passados. E essa é uma colocação que era errada. Jesus ele não morreu pelos pecados passados. Ele morreu pelos pecados passados, pelos pecados presentes e pelos pecados futuros. Então, a justiça de Cristo ela é completa. Morreu pelos pecados daqueles que morreram no passado, no povo passado. Ele morreu pelos pecados presentes, porque a gente comete pecado e a gente vive pecado. E ele também morreu pelos pecados futuros. Por que pelos pecados futuros? Quando fechar a porta da graça, nós como seres humanos vamos continuar sendo pecadores. Mas já não existe o ministério de Jesus no santuário, onde ele vai estar perdoando os pecados. E daí você pensa assim, bom, e daí entra aquela teoria que eu já conversei com vocês, que não aparece aqui sobre a teologia da última geração. Que, depois que fechar a porta da graça não existe mais pecado, as pessoas se tornam santas. E isso é mentira, as pessoas continuam pecadoras. Mas Jesus já morreu pelos pecados dela. E Jesus ele é tão poderoso, é algo que a gente não consegue entender, que Jesus ele já sabe se alguém vai pecar em pensamento, ou alguma atitude que seja involuntária, ele já sabe. E Cristo já morreu e já intercedeu por aqueles pecados. A porta da graça fechou e aquelas pessoas estão salvas, aqueles que rejeitaram, eles não vão se salvar, porque eles sabem que eles não vão se arrepender. Então, o ministério de Cristo e Deus ele é tão grande e a pessoa de Deus ela é tão imensa assim, o poder dele, a onisciência dele, que a gente não consegue mensurar. A gente não consegue ter ideia de como que Deus é. Imagina Jesus lá no passado, ele morre pelos pecados que nós cometemos há 2000 anos depois, e aquilo que talvez a gente ainda vai cometer, e ele já sabia. Então ele já sabe que quando você sair aqui, você dobrar a esquina aqui à direita e sair do carro, ele já sabe o que você vai pensar, ele já sabe o que você vai fazer, ele já sabe o que você vai falar, ele já sabe a atitude que você vai ter, porque ele é onisciente. Ele sabe que o culto vai terminar daqui a alguns minutos, ou daqui a 1 hora, e ele sabe o que vai acontecer, e o que a gente vai pensar. E às vezes a gente diminui a pessoa de Cristo e a gente não para pensar nessas coisas. Claro que a gente tem a livre escolha para decidir o que a gente vai fazer, mas Deus ele já sabe. Então quando Jesus ele morre já sabendo o que a gente vai fazer, os pecados que a gente comete. Ele sabe se a gente vai se salvar ou não, dependendo das nossas escolhas. Ele já sabe lá na frente a escolha que a gente vai fazer. Talvez ele já sabe que, talvez não, ele já sabe que talvez muitos cristãos vão ter uma vida assim exemplar durante toda a vida deles. Mas lá no final, infelizmente, ele vai ter uma oportunidade, às vezes vai fazer uma escolha errada, e ele pode cometer um pecado e não se arrepender e se perder. E ele também sabe que tem pessoas que viveram uma vida inteira de pecado, mas chega lá no finalzinho da vida deles, eles se arrependem, e o que acontece?
são salvos. Como um exemplo bem drástico disso na Bíblia, Ezequias, durante a vida dele toda, Ezequias seguiu a Deus, fez aquilo que é certo. No finalzinho da vida dele deu uma vacilada. A Bíblia não fala se ele se perdeu ou não, mas toda aquela vida devota dele, ele jogou fora. Agora a gente tem uma demonstração bem drástica dos piores reis que já surgiram na Bíblia, no povo de Israel. Qual que era? Manassés. Matavam os filhos, sacrificavam crianças, matavam as pessoas. A pior pessoa que é descrita na Bíblia, Manassés. A vida inteira dele assim, fazia adoração a outros deuses. O próprio deus Baal, ele tinha a cabeça de um boi, o corpo de um homem, e era feito uma estátua de bronze, que eles enchiam de brasa. Aquele corpo daquela estátua de bronze, ela ficava incandescente, com duas mãos para frente, e eles sacrificavam bebês naquela estátua, levavam lá e colocavam naquela mão queimando e queimavam aquelas crianças. Esse foi o rei, foi Manassés. O que aconteceu no final da vida dele? Se arrependeu. E Deus disse que ele se arrependeu dos pecados dele e provavelmente alcançou a salvação. Então veja que a justiça de Deus, Cristo, e ele sabe o que acontece, ela está além do nosso conhecimento e da nossa compreensão. Então, quando Deus ele mostra que na vida de Cristo, ela só dá a garantia de que a condenação da lei, ela não tem poder sobre nós. Então veja, 430 anos de Abraão até o Sinai e até Cristo, o que a gente consegue entender? Daí eu coloquei aqui essa ilustração. A lei, ela serve para quê? Condenar. Mas vem a justiça de Cristo. E essa justiça de Cristo é como se essa lei, acabou a condenação, porque agora existe a minha justiça. Então a lei, ela condena, ela aprisiona, mas Cristo, a justiça dele, ela liberta. A justiça de Cristo, ela liberta. A lei, o propósito da lei, condenação. A vinda e a morte de Cristo, justiça e salvação. Então ele quer dizer que quando Cristo vem, a lei ela já não tem mais poder para condenar. E aqueles que vivem fazendo obras da lei, ou qualquer outro tipo de atitude tentando justificação e perdão, ela é em vão. Porque tudo que nós fazemos só serve para nos condenar, porque nós somos pecadores. A gente tem aqui 1 Coríntios 15, 17 e 18, verso 9, Romanos 3, 25 a 26. Vou esperar o Alan copiar ali, depois eu vou passar o PowerPoint. Então, a lei, ela só serve para condenar. E a gente vai ver alguns textos agora que mostram como que Paulo ele considerava a lei, como que a gente entende esse aspecto também da lei, e a lei como um professor. A palavra em grego é paidagogos, o paidagogos também que eles colocam. Então, um professor, uma babá, um instrutor, alguém que mostra o caminho que a gente deve andar e que nos leva para Cristo. Então, o objetivo da lei é levar as pessoas até quem? A Jesus. O Giovanni falou assim, a lei, ela mostra o pecado. E quando ela mostra o pecado, ela tem o objetivo de nos levar até aquele que perdoa os pecados, ou aquele que nos salva dos pecados. Então, resumo de Gálatas 13, 19 e 23. Causa da outorga da lei, transgressão da humanidade. Transgrediram, eles precisam de orientação de lei. Verso 22, o resultado da outorga da lei, condenação. Verso 23, propósito da outorga da lei, fé em Cristo Jesus. Depois eu posso te passar um PDF também escrito, ou se vocês quiserem, eu tenho que fazer essas palestras, eu posso passar para vocês nos grupos também. Então assim, vamos resumir tudo o que a gente falou. A lei, ela foi dada por causa dos pecados, da transgressão. E ela mostra para o ser humano que nós estamos o quê? Condenados. O propósito então da lei é levar as pessoas até quem? Até Cristo. Por exemplo, você está andando aí bem tranquilo na avenida aqui, tá, aqueles dois radares ali, já foi multado ali, e você está andando assim bem tranquilo. Daí você passa, nem se dá conta que você passou acima dos 50 por hora
Ou a polícia rodoviária, ali, quando fica multando também, eu também já fui multado, até jogo futebol, um deles disse assim: eu vou colocar a camisa do nosso time no painel, quando você vê, você desliga esse teu secador de cabelo, né? Que vocês ficam direto aqui. Ele dá risada, né? Então, assim, você passa ali, recebeu um multa, nossa, você nem tá bom. Só que daqui uns dias, você recebe aquele comunicado em casa ou no aplicativo que você foi multado lá em R$130, que eu acho que é o valor, por excesso de velocidade. E agora vem a preocupação. E agora? Eu estava andando desenfreado, aí, tranquilo, sem olhar para o lado, mas agora eu tenho que pagar R$130. O que eu vou fazer? Claro que na lei aqui da terra, às vezes você tem como recorrer a algumas coisas. E às vezes não. Mas com a lei divina, ela serve como um exemplo assim. Então você está cometendo os pecados e está tranquilo. Mas de repente vem a condenação. Algo que você tem que pagar. E agora quando você tem que pagar, você não quer pagar. E você às vezes recorre para alguém para você poder saldar aquela dívida ali. Dentro do contexto do pecado, a lei ela mostra que você está condenado. Só que você não queremos a condenação. Para a gente não querer a condenação, a gente tem que recorrer a alguém que nos absolva dessa condenação. Quem nos absolve da condenação? Cristo. Então, a lei mostra que nós estamos condenados. Nós, então, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E o propósito da lei é levar as pessoas até quem? Cristo. Esse é o objetivo da lei. Por isso que ela é um orientador. Diz, você está errado, mas tem uma solução para você. Eu não tenho a solução, a lei não tem a solução, mas alguém tem, e esse alguém é Cristo. Então, a função da lei é revelar o pecado, condenar o pecador, mas conduzir a Cristo. Para isso, nós temos a lei dos mandamentos e todas as regras que Deus nos apresenta. A lei ela revela, ela condena, mas ela conduz. Esse é o propósito da lei. Deus não está dizendo a lei foi abolida, mas ele está dizendo assim: a lei ela tem esse propósito, revelar o pecado, condenar o pecador e conduzir a Cristo. Propósito salvífico da lei. Então, aqui com as palavras que eu falei, o propósito salvífico da lei é paidagogos, que ela é um orientador, ou como se fosse uma babá. Em Cristo, ou seja, ela leva a pessoa a Cristo, ela conduz as pessoas a Cristo. Você reconhece que é pecador por causa da lei e você precisa de um Salvador. Então você é levado até Jesus para a remissão dos pecados. Me perguntaram naquele night falando sobre uma pergunta que fizeram a lei em Gálatas: qual é a lei, o aio que nos deve levar a Cristo? Respondo: tanto o código cerimonial como o moral dos 10 mandamentos. Então a lei, ela serve para quê? Para mostrar que nós estamos errados, nos conduzir a Cristo. E ela fala que a lei aqui em Gálatas é tanto o código cerimonial, aquela lei de sacrifício de animais, a lei de saúde que eles tinham, como também a lei dos 10 mandamentos. Então, quando Paulo fala que essas leis elas perderam o sentido, é porque elas não condenam mais ninguém que aceita Jesus como Salvador, porque a condenação de toda a lei ela cai sobre Jesus Cristo. Outro texto: além de servir de aio, e essa palavra de aio, ela serve como orientador, babá, professor, nos serviu como professor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé nós fossemos justificados. Nesta passagem, o Espírito Santo, pelo apóstolo, se refere especialmente à lei moral. Então a lei ela só tinha e só tem um objetivo: conduzir as pessoas a Cristo, porque mostra que nós somos pecadores. A lei como instrumento de salvação, não como agente. Não vou ler o texto por causa do tempo, mas depois eu posso passar para vocês. Romanos 10, 4 fala que a lei ela tem um propósito. A palavra lá em grego é telos, tem propósito. E em Hebreus também fala também que ela tem esse propósito de levar a Cristo. E a pergunta é: e agora? De acordo com Gálatas 3, 25, 5, 18 e 13, 26. A gente segue a lei ou não? Sim, mas qual que é o propósito da lei? Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A lei ela serve para nos levar até Cristo. Não somos mais condenados sob a lei. A lei ela não tem mais então poder para nos condenar.
mas ela nos leva para uma nova aliança com Cristo, porque nós aceitamos que Cristo morreu por nós, Ele foi condenado por nós, e através do sacrifício de Cristo nós temos a salvação. Então, a lei foi anulada? Não. Mas o que foi anulado a lei? A condenação. Ela mostra que nós, então, precisamos morrer pelos pecados. Mas Jesus morreu em nosso lugar, então nós agora temos o direito à salvação. E a nova e eterna aliança, ela é baseada no sacrifício de Cristo, na justiça de Cristo sobre cada um de nós. Então, lá em Jeremias 31, fala que a lei ela seria escrita no coração do ser humano, todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Por isso que toda vez que nós tentamos criar algum meio de salvação, algum meio da gente evitar o pecado, isso se chama salvação pela lei, ou obras da lei. E aquilo que a gente falou durante tanto tempo aqui, que a gente tem trabalhado ainda, eu tenho enfrentado dificuldades em algumas outras igrejas ainda, com pessoas que elas pensam que a salvação é por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Então, tomar Coca-Cola é pecado, vai para o inferno. Ninguém vai para o inferno para tomar Coca-Cola. Mas se você perguntar para mim, é bom, faz bem à saúde? Não faz bem. Qual é o conselho? Não toma. Mas se você tomar, você vai para o inferno? Não vai. Você pode ter um câncer, pode ter uma doença, pode ser um grande problema na sua vida. Mas ela não é um pecado que vai te levar para o inferno. Porque se eu digo isso, a partir do momento que você diz assim, eu não tomo mais, mas o fulano toma, eu me torno mais santo do que ele. E o fato de eu tomar ou não me torna mais santo do que ninguém. Entendeu? Mas pode dar consequências, porque não tem a ver com a lei dos mandamentos, é outra coisa. Comer carne é pecado? Não é pecado. Comer queijo, leite, ovos é pecado? Não é pecado. Pode fazer mal? Pode. Faz mal? Faz mal. Mas se eu como e ele não come, ele não é mais santo do que eu e nem eu sou mais santo que ele. Agora, se você dizer assim, será que alguém pode ter mais saúde ou ter uma condição melhor um que o outro por não usar? Sim, pode ter, mas não é pecado. E daí eu começo a criar coisas que são pecados e eu digo assim, eu não faço isso aqui, então eu sou mais santo do que você que faz. Eu não uso calça, sou mulher e não uso calça, porque não sei aonde eu tirei esse negócio que é pecado usar calça. A mulher usa calça, ela está em pecado, ela não está em pecado, eu estou num nível de santidade acima que é aquelas que usam calça. Então, por isso que a gente tem que entender que as obras da lei, elas não salvam. E quando a gente cria coisas que a gente acha que é pecado e começa a criar teorias de pecado, a gente está buscando a salvação através de obras da lei. Porque a lei ela só serve para condenar. As regras que a gente cria, elas só servem para condenar. E regras, além daquilo que a lei apresenta, a gente não crê como pecado coisas que levam para a salvação ou para a perdição. O que a gente tem que seguir são as leis que Deus pediu. Agora, eu começar a criar regras, isso eu estou falando dentro do nosso contexto, mas existem, por exemplo, outras denominações que falam que cortar cabelo é o quê? Pecado. Outras, mulher tem que usar o quê? Véu. Em outras denominações que eu já fui para assistir, mulheres de um lado, homens de outro. Se ficarem misturados, é pecado. E aí vão criando regras, e quando você deixa de cumprir aquelas regras, você automaticamente está se perdendo. Em outras denominações, é proibido que as mulheres façam depilação, não pode depilar perna, nada, porque é pecado. Se você fizer isso, você está no inferno. Se você não tiver, você está no nível de santidade maior que as outras pessoas. Quando Paulo fala sobre a lei moral e cerimonial, eles estavam criando meios para a salvação. A gente guarda a lei, mas vocês precisam se circuncidar. Se vocês não se circuncidarem, vocês não vão para o céu. Porque a lei pede a circuncide. Mas a lei que está falando é uma lei cerimonial. E os judeus se achavam mais santos que os outros porque eles eram circuncidados. E eles começavam a criar essas regras. Quando Jesus vem e fala sobre o sábado, por que Deus condena a observância do sábado dos judeus? Porque eles tinham mais de 600 leis para o sábado. Você não podia andar mais de 800 metros, não podia ter um lenço solto na roupa, ele tinha que estar preso. Se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, que é o passador de slides, solto, é pecado, porque eu estou carregando um peso. Então ele tinha que ser costurado na roupa de sábado
porque dele fazia parte da roupa e não era pecado. Você não podia cuspir no chão, porque se você cuspir no chão onde tiver uma planta, você está regando. Regar é trabalho, você está pecando. Essas são as leis que eles tinham. Então, o que eles faziam isso? Para tornar as pessoas, entre aspas, santas, eles criavam essas regras. Não cospe no chão, não anda mais que 800 metros, não colhe ovo no sábado. Porque a galinha está trabalhando, e isso é verdade. A galinha trabalhou, procura o ovo, e você está colhendo o fruto do trabalho da galinha, e também você está trabalhando para colher o ovo no sábado. Você não pode colher o ovo no sábado. Isso não eram regras que eles tinham, imagina, eles tinham 609 regras, falando algumas coisas que eles tinham. Entendem agora porque quando Jesus ele cura aquele paralítico que está lá no tanque de Betesda, quando ele é curado, imagina todos os judeus que conheciam ele, vendo aquele milagre daquele homem que fazia 35 anos que era paralítico, eles não disseram assim: nossa, que bênção, esse homem estava há 35 anos que ele era paralítico, agora ele foi curado. Quem foi esse profeta que curou ele? Quem é esse homem? Não, disseram assim: ô meu amigo, você está carregando essa caminha sua aí, que na verdade é um rolinho tipo de desbravador, que era uma esteira. Você saiu de lá e você está carregando isso aí, você está pecando no sábado. Ninguém parou para dizer assim: olha, que bênção que você foi curado. Quem te curou? Quem curou você? A pergunta não era essa, diz assim: olha, você está pecando porque você está carregando essa cama. Então, para eles era mais importante que aquele homem não andasse os 800 metros, não carregasse a esteira dele, do que a importância da salvação dele através do milagre que ele recebeu de Cristo. E isso mostra que aqueles crentes daquela época, no caso de Deus, eles estavam tão preocupados com as regras para eles eram tão importantes, que os milagres e as bênçãos de Deus, elas ficavam de lado. Não quero saber, se foi curado não me interessa, mas se você está carregando a tua cama aí, não pode, você vai ser expulso do templo. Lá na nossa igreja você não vai mais, acabou. Você vai ser disciplinado, você não vai mais, você está carregando no sábado. Ah, mas eu fui curado por Cristo, não me interessa quem é Cristo, não me interessa nada. Você está errado, está carregando isso aí. O que salvou esse povo, na verdade, foi a fé dele em Cristo. A fé dele em Cristo. Mas veja que Deus, e aí entra outro ponto, Deus ele nunca anuda também a questão de seguir as leis, né? Porque quando eles eram curados, eles parar no templo, apresentam uma oferta de gratidão a Deus, assim como outros eram curados, porque eles tinham que seguir aquelas leis. Mas aquilo que os judeus colocavam acima daquilo que era correto, e daquilo que ele pedia, daí já era um extremismo. E hoje a gente tem no nosso meio assim, extremismo, perfeccionismo, essa ideia de santidade, porque se eu não fizer isso aqui, eu estou santo, se eu não fizer isso aqui, eu estou salvo. Agora, se eu fizer isso aqui, daí eu estou perdido. Isso é salvação pela lei. E era o que eles lá nos Gálatas eles estavam fazendo, seguindo essas regras e essas coisas que na verdade só serviam para condenação, mas não tinham nenhum tipo de significado. Depois eu vou passar para vocês esse texto aí, vocês podem ver. Então, sobre a lei, a cronologia, um período de tempo, um período existencial, que é um modo de vida, que apresenta ali, mas mostrando que essa lei ela só teria vigor para condenar até Jesus vir. Ela não é anulada e ela deve ser respeitada, ela deve ser seguida. Mas as regras da lei, elas não servem para salvar. Por isso que os judeus eles erravam tanto no procedimento deles, porque eles diziam: poxa, o homem foi curado, mas ele vai para o inferno, porque ele está carregando a marca dele. Esse era o pensamento deles. Lembra do pecador que estava lá no fundo da sinagoga e do escriba que estava aqui na frente? O fariseu ali, eu jejuo 3 vezes por semana, budismo 3 vezes por semana, só faço coisas corretas. Muito obrigado, que eu não sou igual aquele publicano que está lá no fundo, que é um pecador. Muito obrigado, Deus, que eu sou perfeito. Agora, toda a lei, 3 vezes por semana estou jejuando, faço tudo certinho, sigo todas as regras. Muito obrigado, que eu sou assim. Lá no fundo, Jesus fala que tira o nome do canto assim: tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Me perdoa, porque eu sou pecador. Jesus fala: quem será justificado? Vai justificar alguém que não tem pecado nenhum? Faz tudo certo para quê? Isso aqui, a justificação é dele mesmo. Ele está se salvando por si próprio, mas agora para onde ele vai, ninguém sabe. Agora, aquele lá não foi assim, aquele lá foi justificado, porque a lei mostrou que ele é pecador, e a lei mostrou que ele precisa de salvação. E a salvação ela só vem através de Jesus.
Então, hoje a gente está entrando muito no nosso contexto adventista que não existe lei imputada. E eu disseram que falou sobre a lei imputada. O que é lei imputada? O que é você imputar, colocar na pessoa? Lei imputada por Cristo, ou aí onde fala que Abraão, ele deu e foi imputado por justiça, é que você recebeu a justiça de Cristo na tua vida. Então eu sou salvo pelos méritos de quem? De Cristo. A justiça de Cristo foi imputada sobre Abraão, era imputada sobre nós. Jesus justo, perfeito, fiel e obediente à lei. Algo que eu não consigo ser perfeitamente. Mas pela misericórdia de Cristo, a justiça dele é colocada sobre mim. E quando é colocada sobre mim, eu sou salvo pela justiça dele e não pela minha justiça. Mas eu preciso ser obediente à lei. Não vou conseguir obedecer de forma perfeita, mas a perfeição de Cristo, ela me torna salvo pela fé que eu tenho nos méritos dele, não nos meus méritos. Então a gente tem que tomar cuidado assim, então não preciso fazer mais nada. Não, a gente precisa fazer. Mas a gente não pode confiar em nós, a gente tem que confiar em Cristo. Por isso que nós temos uma compreensão distintiva do santuário, que é Deus do santuário do trono, que está aí para condenar pela lei. Aqui tenho eu, que estou condenado pela lei. Mesmo que observe a lei e guarde os mandamentos, eu não consigo guardar de forma perfeita, eu, diante do tribunal de Deus, eu sou condenado pela lei. Não tem outra saída, eu estou condenado pela lei. Só que nesse momento, então, entra alguém que, como homem, teve uma obediência perfeita à lei. Quem que é? Jesus. Então, diante do santuário, Deus, e eu, que sou um pecador miserável, que eu tenho que ser condenado. Jesus, então, ele se coloca diante, e a justiça dele é que me justifica. Por isso que Jesus é colocado como um substituto. É como se Jesus chegasse e dissesse assim: sai daqui, vai para lá, porque é um desgraçado pecador, esconde lá. Agora eu vou te representar aqui. E Jesus é quem nos representa. Por isso que Jesus é nosso representante e ele é o nosso substituto. Aonde que a gente vê isso no Antigo Testamento? Na Arca da Aliança. Deus ele se manifestava onde? Em cima da Arca da Aliança. Dentro da aliança, da Arca da Aliança, tinha os 10 mandamentos, que era o quê? A condenação. E o que era a tampa da arca? O propiciatório. E aquela tampa representava quem? Jesus. Então Deus, que é um Deus santo, ficava sobre a arca, que tinha uma tampa que representava Jesus, que cobria o pecado do povo. Por isso que a Páscoa no hebraico ela significa passar por cima, porque aqueles que aceitam a Jesus como Salvador e colocavam o sangue no umbral da porta, Jesus vinha aí, o anjo da morte passava por cima. Por que passava por cima? Porque encobria as transgressões através de Cristo, e eles não eram condenados. Então que Deus ele abençoe cada um de nós, que a gente tenha certeza que Jesus um dia morreu por nós, e nós somos justificados e salvos por Ele. Nós precisamos sim ser fiéis na obediência à lei, a fazer aquilo que Deus nos pede. Nunca conseguimos obedecer de uma forma perfeita, mas quando nós confiamos em Jesus, os seus méritos, eles completam aquilo que nós não conseguimos fazer, e nós somos justificados por Ele. Então que Deus abençoe vocês, e que nós cada dia venhamos aceitar Ele como nosso Salvador. Quer entregar as Bíblias para ela? A gente não tem o certificado pronto, a gente pode entregar. Tá? Enquanto vocês se arrumam aqui para tocar, vem aqui a Chayane, a Elisete, a tua filha veio? Não? Eu vou entregar um certificado para vocês e as Bíblias para vocês. Então. Podem ir preparando aí, qual música a gente vai cantar agora? Então, antes da gente fazer a música aqui para o final, eu vou fazer uma oração com elas e... Ô Marete, ô Titão, pode trazer para mim aqui os certificados e as Bíblias? Os certificados eu vou deixar para vocês entregarem para a secretária assinar, mas eu quero dar uma Bíblia aqui para as amigas de fé. Então, aqui para a Chayane, para a Paulina, e outra aqui para a Elisete. Essa Bíblia ela já vem com um estudo bíblico ali dentro também.
para vocês estudarem com alguém, dar um estudo bíblico, que Deus ele continue abençoando vocês a cada dia, tá bom? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar o culto. Depois nós temos a nossa música aqui também para isso aí. Vamos ficar em pé e aproveitar e orar por elas também aqui. Senhor, queremos agradecer mais uma vez por esse dia, pelo cuidado, pela proteção, e agradecemos porque hoje o Senhor é o nosso Salvador e o Senhor perdoa os nossos pecados e as nossas faltas. Nos colocamos nesse momento em tuas mãos e pedimos que o Senhor continue conduzindo cada um de nós. Oramos aqui pelas irmãs que receberam agora a Bíblia delas, que essa Bíblia seja o crescimento espiritual delas, para que elas também possam transmitir o conhecimento a outras pessoas, para que elas venham ensinar, praticar, e muitas pessoas também venham te conhecer através dos ensinos. O Senhor abençoe cada um de nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus.